mulher abrindo caminho, sendo Sim. inspiração para outras mulheres, vão se abrindo mais portas, né? Tanto do lado das empresas, verem como é bom ter uma motorista mulher na sua empresa. Toda a questão do tratamento ao passageiro, tem todo um cuidado, né, que uma mulher muitas vezes tem, e é isso que a gente precisa fazer, inspirar mais mulheres para que elas venham para o setor de transportes também. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. E para quem não me conhece ainda, muito prazer. Eu sou Luana Fleck, sou administradora e mestre em estratégia empresarial. E eu compartilho nas minhas redes e também nos meus canais informações diversas sobre o mundo e os bastidores das empresas, porque eu acredito que o conhecimento é sim o que nos move e o que transforma o mundo. E eu tenho uma novidade. Agora, este programa, o Vida na Empresa, também é um programa de TV. Esse programa ele nasceu do meu desejo de falar sobre o que realmente acontece dentro das empresas. Contar as histórias, os desafios e as relações que a vida tem, né, e que existe por trás dos resultados das empresas. E agora a gente vai ter um espaço ainda maior para aprofundar tantas conversas. Você pode acompanhar todos os episódios aqui no Poa Streaming TV, através do canal 160 da Soul TV e transmitido também para todos os 196 países do mundo. E também para o canal 15 da RBTV, lá na Serra Gaúcha. Você também pode nos acessar através do aplicativo gratuito do Poa Streaming TV, que está disponível para o seu smartphone e também na Smart TV. O app é super fácil e ele é super rápido para baixar e tem uma programação aí 24 horas por dia aí na palma da mão. E se não conseguiu assistir ao vivo, não tem problema, porque todos os episódios eles ficam disponíveis no canal do YouTube, para ver quando você quiser. E para acompanhar em primeira mão, claro que é sempre melhor, vai ser transmitido nas terças-feiras às 19h30 e as reprises acontecem sempre sábados e domingos às 16h30 e segunda e sexta às 8 da manhã. Eu estou muito feliz com essa novidade e eu quero você aqui comigo e acompanhando também e compartilhando cada vez mais tantas histórias e tantas conversas interessantes. Hoje, no Vida na Empresa, eu trago algo muito especial. São histórias de duas mulheres motoristas que carregam consigo força, coragem e uma trajetória que merece, sim, ser muito conhecida. São mulheres que escolheram uma profissão ainda muito marcada pelos homens, mas que, com determinação e amor pelo que fazem, abriram seus próprios caminhos. Elas vivem a realidade das estradas, elas enfrentam desafios diários e também equilibram a vida pessoal, uma rotina intensa e a responsabilidade de transportar tantas vidas. E fazem tudo isso com uma sensibilidade e uma firmeza que só quem ama o que faz consegue ter. E ao longo desse episódio, eu vou te apresentar quem são essas duas mulheres e por que as suas histórias têm tanto a nos ensinar sobre trabalho, sobre superação, sobre propósito e sobre a vida real. Prepare-se, então, para ouvir relatos verdadeiros, curiosos e emocionantes e, acima de tudo, muito inspiradores. Sejam muito bem-vindas ao Vida na Empresa. Quero que a gente comece com vocês contando essa trajetória toda, que é ser uma mulher motorista. Então, Elisângela, gostaria de começar contigo. Da onde que surgiu, né, essa vontade de ser motorista e esse desejo? Desde muito nova, eu tinha muita vontade de dirigir carro grande. Primeiro eu tirei de carro,
Fui para o micro-ônibus, achei pouco, daí eu falei, eu quero ir para o ônibus, trabalhei no escolar. Já nasceu com esse Já. desejo? O único motorista que tem na família é o meu primo, profissional, né? Na época. E eu sempre ficava vendo vídeos de mulheres no YouTube, que antes não tinha o TikTok, né, as outras redes sociais. E eu começava a me inspirar, e também tinha. Eu queria perder o medo também um pouco de dirigir, que quando eu andava com outras pessoas, eu ficava com medo, daí eu falei, tá, mas se eu tô já com um carro grande, o que que impede eu de fazer algo a mais, né? Tipo, de carregar pessoas mais, né? Que eu carregava 4 pessoas. Depois passei para o micro, carregava criança, trabalhei com criança, daí depois passei para o transporte de passageiro ou urbano, né? Só que depois eu comecei a ver mais vídeos no rodoviário, né? Que tinha vontade. Então, foi isso, foi desde muito nova a vontade de ser motorista. E teu marido é motorista também, né? Meu marido é Pois motorista. também te inspirou, muito, né? E no dia a dia muito. é bom também, porque nunca falta assunto, né? Nunca Faltou falta assunto no dia a dia, o vamos assunto falar é comum. da mesma profissão. Horas falando na mesma profissão, incentiva muito, ele me ajuda bastante. Ai, que bom, isso é importante. Muito. Né? O marido entender, o familiar entender a profissão, porque tem vários desafios que a gente precisa ter uma rede de apoio, as pessoas nos ajudando. E Josi, conta também para a gente como é que foi essa tua jornada, né, até aqui, e esse desejo de ser uma motorista mulher. Então, muito obrigada pela oportunidade, Luana. Eu venho de berço, né? Tá no sangue, né? O meu pai, era o sonho dele desde criança, desde que viajava nos ônibus da Ouro e Prata. Já era passageiro da Ouro e Prata. Passageiro da Ouro e Prata. Então tem uma foto dele com 7 anos na frente, na lateral de um dos ônibus, quando ele ia para a cidade dos avós maternos, em Três Passos, e ele dizia que ele queria ser motorista. Então, o objetivo dele era ser e trabalhar com transporte, né, rodoviário. Tava no sangue mesmo. Tava no sangue, né? E aí ele tirou a carteira dele e virou motorista com 29 anos na Ouro e Prata. Inclusive, eu também com a mesma idade, hoje motorista aqui. E o meu pai me ensinou tudo da direção ali, ele me mostrou, né, a direção preventiva, que eu costumo dizer, né? Então, estava no sangue. Alguns anos depois, ele incentivou a minha mãe a tirar a carteira. Então, olha! Hoje a minha mãe é motorista carreteira, né? Minha mãe dirige um bitrem por esse Brasil inteiro. Olha só. Né? Infelizmente, o meu pai, aos meus 18 anos, ele me deu a minha primeira carteira. Ele sempre me disse, né, que me daria a minha primeira carteira. Ele me ensinou motor de carro, eu viajava com ele, e o meu pai era a minha admiração, assim, criança, né? Principalmente quando, nas viagens, a apresentação dele ali aos passageiros, meu pai era incrível para mim, né? E aí depois, quando eu, aos 27 anos, tirei a minha carteira de motorista, infelizmente ele já havia falecido, né? E eu sempre digo que Deus tem um propósito para tudo, né? Ele não estava ali mais para me incentivar e, né, as nossas conversas infinitas e tudo que ele me ensinou da estrada, mas teve meu padrasto aí, que era como um segundo pai, né, e a minha mãe, que me incentivaram a tirar a carteira, inclusive depois tirar a categoria E, e super me apoiam, me incentivam, minha família inteira, meus avós, né, meu avô é motorista, meus dingos, meu tio, todo mundo aí nesse ramo. Nossa! Interessante. Vem de berço, né, vem do sangue. E é uma profissão que a gente vê muito, né? Passando de pais para filhos, aquele amor, aquela, né, dedicação, porque é uma profissão que a pessoa precisa amar, precisa gostar, estar na estrada, né, viajar. Sim. E não é uma rotina fácil, né? Uma rotina que exige muita responsabilidade, né? As pessoas estão ali dentro do ônibus, 50 pessoas, né, responsável por vidas, responsável por um patrimônio de 2 milhões, hoje está custando um ônibus, e além disso, né, precisa ter muita saúde, a gente precisa estar cuidando também da saúde, precisa estar cuidando do sono,
E queria que vocês contassem alguma situação inusitada, alguma situação curiosa que vocês já passaram nesses quilômetros todos de estrada que vocês já percorreram. Tem alguma situação interessante que vocês já passaram? Eu me lembro quando tu entrou na empresa, que até algumas mulheres têm esse receio. E se eu estiver dirigindo e um homem, né, se negar a viajar, porque eu sou uma motorista mulher, né? O que eu faço? Né? Já aconteceu alguma situação assim ou não? Nunca teve. Como é que é a receptividade dos passageiros? Geralmente quando eu assumo o carro e estou lá colocando minha matrícula, as pessoas geralmente vêm na porta. Cadê o motorista? É eu. É você que vai levar? Estranham um pouco no Eles início? estranham um pouco, mas eles falam, uau, que legal. Então, é bem... Porque é diferente. Né? A gente olha... Não é tão comum, né? Não é tão comum. A gente olha aquele veículo com toneladas e vê uma mulher, às vezes, né, feminina, delicada. E como é que vai viajar, né, com esse ônibus? Porque há muitos anos atrás, sim, precisava ter força física. Né? Na época em que as estradas eram de chão, era uma outra época. Hoje, os veículos eles são totalmente eletrônicos, né? Não precisa de força física, então hoje está bem mais tranquilo para as mulheres entrarem na profissão de motorista. E tu já passou por alguma situação, Josi, curiosa? A gente vinha conversando antes sobre algumas... coisas interessantes que acontecem na estrada. Queria que tu compartilhasse com o pessoal. Eu acho que o inusitado, assim, é a surpresa dos passageiros, né? Eles ficam muito surpresos. De primeiro momento, às vezes, gera um certo receio. Mas é ela, a motorista? Depois, no final da viagem, eles chegam, abraçam, agradecem, ficam muito felizes dessa inclusão, né? Porque hoje em dia a gente tem muito isso no trabalho, assim, de estar incluindo mais as mulheres, de estar buscando essa diversidade de juntar, né, unindo forças, né, mas mesmo assim o pessoal fica surpreso, né, porque muitas mulheres eu acredito que pensam que não é possível, né, e hoje em dia tudo é possível. Semana passada eu vi na nossa rede interna uma foto, né, que uma passageira postou, tua, dentro do ônibus, e a passageira pediu, olha, posso tirar uma foto? E aí os passageiros todos dentro do ônibus, eu acho que eu até postei essa foto, dentro do ônibus, né, fizeram um pose, tiraram a foto, e é tão bonito isso, esse reconhecimento à profissão, é muito bonito. E muitas vezes esse reconhecimento vem de mulheres mais velhas, porque, no caso, com mais idade, né? Por quê? Porque naquela época, antigamente, era algo impossível. Essa oportunidade era nula, né? E hoje elas verem que está mudando, que esse espaço está inserido por mulheres, assim, é admirável, né? E quais são os maiores desafios que vocês entendem que é para uma mulher se inserir na profissão de motorista? Hoje se resume ao fato de ter mais homens, né? Já é um desafio, né? Para nós mulheres. Às vezes nós somos únicas, né? É um desafio, são desafios diários que você tem que... Um exemplo, você tem que provar 2 vezes que você consegue fazer a mesma coisa que ele, né? Com excelência também, né? Qualidade e atenção, tudo, né? Então... E uma mulher abrindo caminho, né, sendo inspiração para outras mulheres, vão se abrindo mais portas, né, tanto do lado das empresas, verem como é bom ter uma motorista mulher na sua empresa. Né, toda a questão do tratamento ao passageiro, né, tem todo um cuidado, né, que uma mulher muitas vezes tem, e é isso que a gente precisa fazer, inspirar mais mulheres para que elas venham para o setor de transportes também. E quais os desafios que tu entende que são maiores para as mulheres que querem ser motoristas? Eu acho que o maior desafio é o preconceito, né?
aquele pré-conceito já é uma mulher, né? A gente não vê isso no homem, né? A gente não vê isso no motorista, né? A gente vê isso na mulher, eles já geram um preconceito. Então, tu tem que provar como se tu tivesse que, né? Ah, não, realmente, daí no final da viagem, não, realmente é uma boa motorista, mas tem aquele preconceito, né? Esse eu acho que é o maior desafio, porque eles esperam que a gente não vá ser tão competente igual o homem. Pelo contrário, a nossa competência é igual, né? Nossa habilidade, né? Isso. É igual. E como é que é a rotina de vocês? A rotina, né, da viagem? Como é que vocês fazem também para conciliar a vida de mãe, de esposa, de filha, de amiga? Como é que vocês fazem para conciliar tudo isso? É desafiador, né? Desafiador, Tu tanto tens um que filho e é casada, né? isso, Com um eu tenho um motorista. filho de 16 anos, Está na adolescência. está na adolescência, Sei bem como mas é. mas já está trabalhando, tá encaminhadinho. Tem a parceria, claro, do meu marido, que também trabalha, às vezes acontece dele puxar o carro, trazer o carro de São Paulo até Curitiba, eu assumir em Curitiba, só dar um oizinho ali de 5 ou 10 minutos no máximo até eu organizar. Então, conciliar isso, conciliar a casa, conciliar o descanso, conciliar uma coisinha ou outra aqui, ver a mãe, né? Sim. Então, Entre uma viagem e outra, a isso. gente consegue. As redes sociais ajudam bastante, né? Para falar com a mãe, falar com o marido, ligação de vídeo. Uhum. Então, é isso aí, vamos conciliando um pouco de cada, né? E a gente consegue. Consegue sim. Não é fácil, e é mas muita a gente coisa. consegue. E é bastante que a gente consegue conciliar. É. Tanto os cuidados diários de casa, cuidado com a gente na saúde, né? E dia a dia que vai fazer um exercício, daqui a pouco você volta, tem uma roupa para tirar da máquina, daqui a pouco você tem que deixar alguma coisa porque vou viajar à noite, eu tenho que priorizar meu descanso. Então é tudo encaixadinho, uma coisa aqui, outra ali. Já tem a mala pronta, já se organizar. Sabe exatamente, né, o que precisa. Isso. E tem uma escala, né, de trabalho que tem uma escala programada ali, que você já consegue programar tudo. Tem o médico tal dia, vou fazer exercício tal dia, vai buscar o filho no trabalho, vai levar para a escola, daqui a pouco volta. Isso. E a tua jornada de trabalho, como é que tu concilia toda essa vida pessoal, profissional? Sim. Então, a rede de apoio ela é essencial, né? Então, se a gente, né, depende da rede de apoio para tudo funcionar e tudo, a rotina organizada, a escala programada, tudo isso faz muita diferença para que tudo ocorra bem, né? Então, tem as crianças, eu sou mãe também, né? Sou esposa, então a gente anda em conjunto, né? Tanto as crianças quanto para saberem do descanso, da rotina, dos horários, né? Para conseguir que tudo flua bem, tem que sair tudo alinhadinho para dar tudo certo. E o teu marido entende a tua profissão? Entende. Inclusive, ele é motorista profissional também, né? Ele é da categoria D também. E policial militar. Então, ele exerce essa função quando necessário, né? Na Brigada Militar. Então, super entende, me apoia, sim, meu maior incentivador nisso, né? E se não fosse ele, talvez eu nem conseguiria seguir, porque a minha rede de apoio é ele, né? E a gente precisa sair de casa com as coisas, né, organizadas, precisa sair com a cabeça tranquila, para que a gente possa estar lá, né, na estrada, dirigindo ali, no aqui e agora. Isso. Que isso tem tudo a ver com segurança. E para as mulheres que têm o desejo de ser motorista, que dica que vocês dariam para essas mulheres que têm interesse em vir para a profissão junto com vocês? Primeiro é perder o medo, né? Quem tem, né? E coragem, muita coragem. Inclusive, nós temos dentro da Ouro e Prata, até vou mandar um beijo, que com certeza ela vai ficar muito feliz, a Silvana, que é esposa do Batista.
né? Ela está tirando a categoria D para virar motorista profissional. Olha, Loguinho o teste dela, então ela se inspirou em mulheres, ela gosta de ver vídeos também. Eu acho que as redes sociais hoje em dia, ela ajuda muito a gente, né, em relação a isso, né? E também para você se incentivar umas às outras, nós mulheres, né? Ocupar nosso espaço, como diz, né? A gente precisa mostrar isso. Precisamos, nós mulheres, a gente tem que se unir e ir em frente, né? Elisângela era a única mulher há um tempo atrás, então chegava nos eventos. Hoje a gente teve um evento até na empresa, mas chegava no evento, ela era a única mulher ali. E hoje estava bem contente que tinham vários colegas do lado. E realmente, quando a gente está com outras mulheres, né, que estão passando, né, pelas mesmas coisas, estão na mesma profissão, é tão bom a gente achar um colega que a gente possa conversar, compartilhar. Dividir experiências, tirar conclusões, é muito bom. E muitas vezes eu estou sozinha também em reuniões de associações, entidades, principalmente do setor de transportes, onde eu sou a única mulher. E às vezes eu falo que às vezes eu nem lembro que eu sou a única mulher da sala, de tão acostumado que a gente fica. Sim. Mas ter outras mulheres nos encorajam bastante. E isso que eu me proponho. Eu estou sempre falando da importância de estar com mais mulheres no setor de transportes. Eu acredito muito na força do homem e da mulher trabalhando juntos, somando, né, as suas qualidades. Isso ajuda cada um, como indivíduo, a se desenvolver mais também e crescer, né, e estar contribuindo um com o outro. Então, é importante a gente estar, né, ajudando outras mulheres, puxando junto. Às vezes, só de olhar o exemplo já inspira. Né? A gente estava falando aqui mesmo, nos vídeos no YouTube. Muitas pessoas devem ter postado, muitas mulheres, esses vídeos, nem imaginam que estão influenciando pessoas de um outro lado do mundo, né, e transformando realmente vidas através do seu exemplo. É muito bom. Muito. Então, a gente precisa estar trazendo isso, conversando também sobre esses desafios, né, o que a gente pode trazer de melhoria para o setor. E também tem a parte técnica, que é importante a gente estar sempre desenvolvendo. Quais os treinamentos que vocês participam, sendo motorista mulher? Para quem não conhece, né, muito da profissão, vamos falar um pouquinho mais da parte técnica, da direção econômica, né? A gente tem também os treinamentos de atendimento, de segurança. E queria que vocês compartilhassem como é, né, numa empresa, a rotina, né, de uma motorista para se desenvolver e se manter, né, numa direção com qualidade que a gente tem. Muitas empresas têm programas tipo o Motorista Show, que é um programa, né, da Ouro e Prata, já há 17 anos bem consolidados. Eu acredito que assim, a gente precisa conhecer o veículo, né? A gente está sempre em constante aprendizado, né? A gente está sempre aprendendo. Então, tá tudo se inovando, né? Cada vez mais. Todo ano tem uma inovação, todo ano tem um diferencial. Tem a parte de ambiental também, tudo. Né? Então, tem que estar recebendo cursos. A Scania e a Mercedes oferecem muitos cursos para as empresas. Vocês participaram há pouco, né? Sim, quando eu entrei, né? Eu participei. E a passagem técnica, ela é essencial em um carro, né? Não é simplesmente sentar ali, acelerar e ter... É todo um suporte em volta, né? Se a gente não for passado isso para nós, a gente pode ser os motoristas com mais experiências na estrada. Se esse veículo não ter uma passagem técnica, se tu não conhecer, se tu não saber o que ele é capaz, porque às vezes a gente está ali com uma máquina que a gente não faz nem ideia do potencial. Sim. Então precisa
saber e precisa ter. As empresas precisam passar isso para o profissional. Porque não é simplesmente tu ter a categoria, né? Tu tem que ter essa interação com o veículo, né? Com o pessoal que passe isso também, né? Que esteja capacitado para passar isso, né? É muito importante. E tem todo o acompanhamento da telemetria, né? Os veículos todos têm câmeras, então se é identificado, né, que o motorista piscou ou se pegou o celular. Vou deixar vocês contarem um pouquinho como é que é esse trabalho de telemetria. E tanto que com a telemetria a gente vai aprendendo também, no caso, os treinamentos é passado. A telemetria vai lá e entrega. Freada brusca, curva brusca, velocidade. Dá tudo ali, Dá né? tudo. E é muito bom ter isso, que daí vamos corrigir isso, vamos arrumando aquilo. Tem até sinal sonoro. Tem. Sai o boletim no final da viagem com todo o desempenho. Sim. É importante, porque muitas vezes a gente está rodando ali 300 km sem parar, né? Ali, daqui a pouco tu tá no automático e tu, né? E é muito importante ter essa interação. E além de nos, né, estar nos protegendo ali de um eventual acidente, de um eventual acontecimento que a gente não quer, né, que ocorra, é uma previsão também, né, do que pode acontecer e do que a gente pode evitar, né. Tanto, hoje em dia, eu costumo dizer que a gente não tem que cuidar só nós, e sim os outros também. E isso é uma questão de cuidar o que pode acontecer com nós e a falha não ser nossa, né? Não é muitos motoristas, isso daí é para estar me cuidando ou para estar me corrigindo. Não, muitas vezes é para nos proteger. É para nos proteger. Aquelas câmeras também. Tem inúmeras câmeras, né? Elas filmam a estrada. O externo e o interno, né? Isso. É tudo super monitorado. Às vezes ali no sinistro, né? Fica a palavra contra. Não tem câmera. A palavra do outro contra ti aí com a câmera ali. Realmente. Só tem a somar para melhor. Nessa parte eu adoro. Adoro. Principalmente trabalhando na madrugada. É muito bom. O acompanhamento é total. Nossa. 24 horas. Se freou, se acelerou. A curva, né, que fez o giro do motor. Sim. A própria imagem, né, de piscar ou pegar o celular. Então, hoje, assim, é muito bem monitorado e acompanhado. E além da parte técnica, também tem todo, né, o comportamental. Também. E de atendimento ao cliente. E essa parte comportamental, quais as características que vocês entendem que sejam importantes para ser um bom motorista? Primeiramente, você ter um bom diálogo ali com o passageiro, né? E estar descansado, que você consegue entregar tudo daí. Porque interage o dia inteiro, né? Interage direto. Você estando descansado é o tudo ali. Você vai mostrar isso para eles na condução. Não passar em cima das tartaruguinhas, né? Não fazer curva brusca, não frear. Né? Porque quando a pessoa não está bem de cabeça, não está com bom humor ou está com raiva, né? Não está legal, como isso se mostra na direção? Mostra. Impressionante. Até inclusive, é muito importante essa colocação de você estar bem, tipo, dividir bem as coisas que coube lá na pergunta, lá no começo, lá. Que se você está bem, o resto está tudo bem. Na vida toda, em casa, no trabalho e na rua, né? Eu acho que o atendimento ao cliente, né, ele é essencial, a cordialidade e o cuidado. Hoje em dia a gente está tão acostumado no automático, né? Tão acostumado muitas vezes a só atender e quando o cliente vê esse diferencial que hoje em dia está cada vez mais raro, né? É ali onde a gente fideliza o cliente, né? Então, essa é a parte essencial, que é o encantar, que é, né? Ir a além. empresa trabalha muito isso, né? Como motorista, não apenas dirigir, mas encantar o cliente. Isso e uma gentileza. Gera gentileza, né? Gentileza. O cliente às vezes vem ali estressado, irritado, aí ele tu quebra o cliente, tu quebra a pessoa. Sim. Ele não consegue mais te tratar daquela maneira. Aí tu trata com cordialidade, né? Dá uma atenção. Ali
pode ter certeza que no final da viagem ele vai vir ainda te agradecer, ou muitas vezes até pedir Acontece desculpa muito. pela forma que falou, né? Acontece bastante. E Da pessoa perguntar quem que é o motorista, você se apresentar como motorista e no final, obrigado pela viagem, estava muito bom, parabéns pela condução. E muitas vezes a gente transforma até o dia de uma pessoa quando a gente é gentil. gentil. E as coisas também que a gente faz para os outros, isso acaba, né, voltando, isso reverbera. Se eu estou irritada, né, e briguei com alguém de forma agressiva, aquela pessoa já ficou mal, vai brigar com alguém também. E isso é um efeito cascata que não termina. Então, a gente ter a inteligência emocional, respirar antes. Eu entendo também, concordo com vocês, que essa parte do comportamental, né, do estar bem, faz total diferença. Eu digo aqui 90%, né? E mais do que qualquer outra coisa, você também. O diferencial das empresas muito tem a ver com isso, porque um ônibus, né, pega 2 milhões, vai na Marco Polo, compra o ônibus. E agora esse tratamento humanizado, né, esse carinho, essa gentileza, tu não compra. E eu digo que nós, mulheres, eu digo eu, Elisângela e as minhas novas colegas de trabalho, eu digo que nós somos privilegiadas por ter uma diretora que torce muito por mais mulheres, que dá o apoio para nós. Então, isso da empresa para nós faz muita diferença. Fez muita diferença. Então, fico muito feliz. Se a nossa diretora passa isso para nós passamos para outras pessoas. Igual eu conversei com as meninas na mesa, né, em relação a isso, que eu, quando eu entrei, era de um jeito, e hoje eu estou mais ainda. E torço por elas, que elas sejam do mesmo jeito que eu vivo hoje dentro da Ouro e Prata, elas também. Realizada. E eu tô sempre junto, adoro escutar, né, entender o dia a dia de quem é motorista, porque eu sempre repito para o pessoal, quando tu tá na direção, tu é o presidente da empresa. Sim. Hoje eu falei um pouquinho, né, no evento que a gente teve. Tu é o presidente da empresa, tu tá representando tudo ali. Tu tem que tomar a decisão ali na hora certa, né, a responsabilidade que o motorista tem das vidas, do patrimônio, tudo. Então, ser uma pessoa, né, calma, tranquila, ter um treinamento e as instruções todas para fazer um bom trabalho e seguro é fundamental. Sim. E eu estou sempre buscando, né, falando com outras mulheres e incentivando que venham para o setor, né, a diversidade, essa complementariedade é importante. Muito importante. E eu fiquei muito feliz também hoje de ver todas vocês, né, juntas. Foi lindo, felizes. lindo de ver. Foi. E com essa troca toda, porque a gente passa tanto tempo dentro da empresa e tem que ser um lugar bom para trabalhar. A gente tem que ter orgulho, se sentir valorizado, estar num local onde a gente se identifica com os mesmos valores. Sim. Que aí as coisas fluem com muito mais naturalidade e pessoas felizes fazem pessoas felizes, né? Motorista feliz faz cliente feliz volta a viajar também, aí fica todo mundo feliz. Muito bom. E hoje, semana passada, eu fui fazer um embarque e o passageiro deu uma sequência de 4 viagens. Ele falou assim, eu só viajo quando é você, por causa que eu gosto de ver quando é uma mulher dirigindo ele Porto União. Olha que Porto honra! União, ele, E o rapaz da agência falou, é mesmo, pior que ele é um senhor, assim, ele é cliente antigo da Ouro e Prata. Então, é uma coisa assim que é legal, né? E os passageiros gostam de ver o mesmo motorista, né? Isso nos motiva, né? É uma motivação. É uma motivação. Tô no caminho certo, tô fazendo certo, né? É uma bom. Profissão linda. Muito. Ser motorista. Linda. E espero que tenham muito mais mulheres
né, inspiradas também na história de vocês e de outras mulheres que tiveram a coragem de enfrentar um setor e entrar, né, mostrar sua garra, mostrar sua competência e entrar num setor predominantemente masculino. Tem sim barreiras, né, não se pode dizer que não, tem bastante barreiras e a gente precisa que algumas, né, abram a porta para que outras possam entrar, e vocês são exemplos disso também. Então, ficou muito contente e estava assim, super feliz em convidar vocês para vir contar e inspirar mais mulheres com a trajetória de vocês e as histórias também. Sim. Então, para a gente finalizar, eu gostaria que daí vocês falassem sobre alguma dica, né, alguma inspiração que vocês têm, dessem algum recado para aquelas mulheres que querem e têm o desejo de entrar no setor de transportes. Eu acho que o essencial é, se tu tem um sonho, não desiste, né? Vai atrás, vai ter dificuldade, vai ter barreiras, né? Eu sou mãe, né, de três. De três? Três. Olha só! Então, assim, as Parabéns. pessoas vão olhar e vão dizer assim, não, mas tu não vai conseguir, é difícil, não, mas não, né, não vão te dar oportunidade. Confia e vai, não desiste, se é teu sonho. Outra coisa, o medo, ele sempre vai existir. Em qualquer coisa daquele friozinho na barriga, principalmente se for a primeira vez, né? Só que o medo, ele precisa te impulsionar e não te paralisar. E o meu medo, ele sempre me impulsionou. Se tem profissionais que estão lá, se tem mulheres que já conseguiram, por que eu não vou conseguir? É isso mesmo, Então, seguir o coração, não porque vai ter desiste. pessoas Se é teu sonho, vai atrás e tu vai conseguir. A gente sempre consegue. Nós mulheres sempre conseguimos, nós sempre damos um jeito para tudo, né? Como Então, é importante, né, a gente ter coragem, ter fé e acreditar na gente. Nosso potencial. Muitas vezes, ao redor, as pessoas acreditam mais do que nós mesmos. Isso não pode acontecer. A gente tem que ser o nosso maior incentivador, nosso maior admirador. Tem que começar dali. E não desistir, né? Nunca, E jamais quando desistir. tem, né, uma recaída, como é importante a gente ter pessoas ao nosso lado, pessoas próximas que nos fortalecem. Que todo mundo, né, tem dias que vai cair, então que vem alguém, pegue pela mão, não desiste, vamos lá, estou aqui contigo, vamos enfrentar. É isso aí, quando você tem dentro de você, que você segue o seu coração, é o que você falou, vai e faz. Porque eu mesmo já tentei em outras áreas, né, mas o chamado era a estrada, não adianta, é contato com o cliente, é dirigir, é isso. É um chamado, né? Fiz cursos, é uma paixão e é isso. Ai, que bom, meninas. Que fico muito feliz, muito obrigada por terem vindo aqui, colocar, né, tantas histórias interessantes e trazer inspiração para outras mulheres que querem ser também mulheres motoristas, estar no setor e encorajar, né, as pessoas para estarem junto com vocês nas estradas e fazer diferença. Então, muito obrigada por estarem aqui e continuem assim, continuem firmes, continuem, né, sendo esse exemplo que vocês são para tantas mulheres. Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por me acompanhar até aqui e por fazer parte de mais um episódio do Vida na Empresa. Se você gostou dessa conversa, eu te convido a seguir aqui o programa, compartilhar com alguém que também vai se identificar e ajudar essa mensagem a chegar ainda mais longe. Você deve rever esse episódio e todos os anteriores no Post Streaming TV, pelo canal 160 da Soul TV, transmitido também para 196 países e no canal 15 da RBTV na Serra Gaúcha. E todos os episódios também ficam disponíveis no meu canal do YouTube, Luana Fleck, para você assistir quando e onde quiser. Lembre-se,
Quando você compartilha, você inspira outras pessoas e também fortalece essa comunidade que acredita em um mundo corporativo mais humano, mais real e com muito mais propósito. Muito obrigada pela companhia e nos vemos no próximo episódio do Vida na Empresa. Até lá!